Olá! Com certeza quem acompanha as notícias viu o que aconteceu no sul do Brasil recentemente, né? Aquelas chuvas, as tempestades. Muita gente ficou se perguntando, por quê? Bom, hoje a gente vai fundo para desvendar o fenômeno meteorológico por trás de tudo isso. Bora entender? Então, a grande questão é essa, né? Por que choveu tanto, com tanta força no sul? A gente vai ver que é uma soma de várias coisas, mas tem um personagem principal nessa história toda. Certo. Para a gente entender o como, primeiro a gente precisa olhar para o quê. Vamos voltar um pouquinho para o evento que deu início a essa conversa toda. Tudo começou, na verdade, com alertas bem sérios e uma previsão de chuva que, olha, não era para brincadeira. Olha só, institutos de meteorologia, como a Climatempo, chegaram a emitir um alerta de perigo. E não era para uma cidade ou outra, não. Era para os 3 estados da região sul. E a origem de tudo isso? Bom, o ponto de partida foi uma área de baixa pressão atmosférica ali, sabe, entre Argentina e Uruguai. Foi ela que começou a preparar o terreno para o que viria depois. E essa situação toda, essa condição do tempo, ela tem um nome. É um nome específico que talvez pouca gente conheça, mas que é a peça-chave para a gente montar esse quebra-cabeça. O nome do fenômeno é cavado. Ok, cavado. Mas que raios é um cavado? E não tem nada a ver com cavar um buraco, tá? É um termo técnico da meteorologia. Mas calma que a gente vai decifrar isso juntos de um jeito bem simples. Então, para a gente entender o que é um cavado, tem 2 jeitos de olhar. Tem a definição mais, digamos, direto ao ponto, que diz que são correntes de vento lá no alto que ajudam a formar nuvens de tempestade. Simples, né? E tem a definição mais técnica, que fala de uma região alongada de baixa pressão. Pode parecer complicado, mas no final das contas, as duas estão falando da mesmíssima coisa. Então, vamos lá. O ponto principal é esse aqui. Tenta imaginar a nossa atmosfera não como um teto liso, retinho, mas sim como um terreno cheio de relevo, com vales e montanhas. Só que em vez de terra, são vales e montanhas de pressão do ar. O cavado, então, é justamente isso, um vale atmosférico, uma área onde a pressão do ar é mais baixa que tudo ao redor. E aí fica fácil, né? Se o cavado é um vale, ele tem um oposto. E qual o oposto de um vale? Uma montanha. Na meteorologia, a gente chama de crista. A crista é uma área de alta pressão. E a regrinha de ouro é bem simples. Cavado, o vale, tá ligado a tempo ruim, instabilidade. Crista, a montanha, tá ligada a tempo bom, céu aberto, sabe? Dia de sol. Beleza, já entendemos o que é. Mas a pergunta que fica é: como que um simples vale lá na atmosfera tem o poder de criar uma tempestade tão forte, daquelas perigosas? Bom, não é mágica, é física. O segredo todo está no movimento do ar. Funciona mais ou menos assim, ó. Pensa que os ventos estão correndo e de repente entram nesse vale de baixa pressão. O que acontece? Eles são obrigados a subir, e quando esse ar sobe, ele esfria, e quando o ar úmido esfria, ele condensa, vira gota d'água. E é aí que nascem as nuvens. E não são nuvenzinhas quaisquer, não. São aquelas nuvens enormes, escuras, de tempestade. E o mais doido é que esse processo todo faz a pressão cair ainda mais, o que puxa mais vento para cima, ou seja, o sistema se alimenta sozinho, fica cada vez mais forte. Isso nos leva a uma outra pergunta interessante. Como é que os meteorologistas sabem que tem um cavado chegando? Eles conseguem enxergar isso antes da chuva cair? Sim, eles procuram por pistas bem específicas nos mapas do tempo. E aqui tem uma curiosidade. Não existe um símbolo universal para desenhar um cavado no mapa. É meio que cada um por si. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam uma linha pontilhada. Na Austrália, é uma linha tracejada. Mas, no geral, o que o meteorologista procura é um padrão. Aquelas linhas de pressão, que a gente chama de isóbaras, se esticando, sabe? Como se formassem um V ou um U a partir de um centro de baixa pressão. É ali, naquele vale desenhado no mapa, que ele identifica o cavado. Muito bem, agora que a gente já desvendou a teoria, vamos voltar para a prática. Vamos voltar para o caso do sul do Brasil e ver como esse tal de cavado se transformou num impacto real, na chuva forte que a gente viu. Porque veja bem, o cavado sozinho já é sinônimo de instabilidade. Mas no caso do sul, ele não veio sozinho. Ele encontrou um parceiro perfeito para a bagunça. Ventos muito quentes e cheios de umidade que estavam vindo lá do norte do país. E essa mistura é explosiva. É como jogar gasolina no fogo. E que gasolina! Olha só, antes da chuva forte chegar, o calor estava absurdo. Em Porto Alegre, por exemplo, os termômetros bateram 34 graus. Esse calor todo é basicamente energia pura. É o combustível que alimenta a formação daquelas nuvens de tempestade gigantescas dentro do cavado.
Então, pensa só, a gente tem o mecanismo do cavado forçando o ar para cima e tem um monte de energia, que é o calor e umidade disponíveis. O resultado? As previsões de chuva foram lá para cima. Cidades como Uruguaiana e Pelotas tinham uma expectativa de receber até 60 milímetros de chuva. Para ter uma ideia, isso é muita, mas muita água caindo em pouco tempo. E o que chama atenção aqui é que não foi algo pontual, numa cidade só. Dá uma olhada na distribuição da chuva prevista. A gente vê volumes altíssimos para Uruguaiana, para Porto Alegre, para Bom Jesus, ou seja, a região inteira estava na mira dessa combinação poderosa de fatores. E a seriedade era tanta que se refletiu no alerta oficial. Essa frase da Climatempo resume tudo. Os 3 estados da região sul seguem em alerta de perigo por conta das tempestades. Repara na palavra perigo. Não era um alerta de atenção, era de perigo. Isso mostra que o risco de alagamentos, queda de árvores e problemas sérios era bem real. Bom, agora a gente conseguiu clarear um pouco a ciência por trás de uma tempestade, né? Da próxima vez que o tempo fechar de repente, que o céu escurecer, talvez a gente se lembre desses vales e montanhas invisíveis que estão lá em cima na atmosfera. Porque entender esses padrões não é só curiosidade, não. É uma ferramenta super importante para a gente conseguir prever e principalmente se preparar para esses eventos do clima que parecem estar cada vez mais intensos.